Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar com Atualidades Pampa nesta sexta-feira, vésperas das eleições do segundo turno. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou que as contas de luz terão a bandeira amarela no mês de novembro. Lembrando que temos operado com... Ai, eu estava procurando meu ponto, Chicão, estava aqui, ó. Estava lá buscando meu ponto e eu aqui, ó, procurando meu ponto. Voltando, ANEEL. Essa foi boa. Meu ponto, eu estava procurando. Achou que era bala de goma? O ANEEL, até então, estávamos operando com a bandeira vermelha. Ou seja, não é uma coisa muito boa. Eu diria que é uma notícia menos ruim. A polícia deve indiciar por lesão corporal a mulher que agrediu a professora em escola de Porto Alegre. Assunto que nós temos tratado aqui nos últimos dias, né? E que tem sido assunto de todas as pessoas nos mais diversos lugares. Até porque está cada vez mais absurda a violência entre as pessoas, a falta de paciência entre as pessoas. Vamos começar o nosso Atualidades Pampa desta sexta-feira. Eu parto desse seu início aí, né? Porque nós repercutimos que ela foi e fez um exame de corpo de delito já no Instituto Médico Legal, que era a preparação do inquérito, e eu acho que nós precisamos punir exemplarmente. Seria um belo início. Um inquérito bem divulgado por nós aqui, eu já me comprometo de acompanhar, de trazermos, de debatermos, né? E uma punição à altura da selvageria que foi feito com esse professor. Eu acho que será um bom início, porque assim que começarmos a punir algumas coisas, pelo menos nós vamos inibir certos comportamentos. E assim, ó, tem a idade que tiver, seja de onde for, nós estamos falando de punição a uma agressão. Porque a pessoa que faz isso tem que ter responsabilidade para responder pelos seus atos, com a idade que tiver. Acho que nós temos que... Tá faltando um pouco de moral nas coisas. E o que nem é o caso, né? Tinha 24 anos essa moça também. Não estamos falando de um adolescente que foi lá proteger seu irmãozinho menor, não. Estamos falando de uma pessoa maior de idade, responsável, né? Que agiu daquela maneira. Exatamente. Mari Barcelos, como eu sou muito abelhuda, eu vejo que você trouxe um livro que chama O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Porque hoje é o aniversário de Darcy Ribeiro. Ah, então quero saber tudo. Dele, né? Esse texto, pequeno texto, escrito por ele, é claro, diz o seguinte: para os que chegavam, o mundo em que entravam era a arena dos seus ganhos, em ouro e glórias. Para os índios que ali estavam nus na praia, o mundo era um luxo de se viver. Esse foi o efeito do encontro fatal que ali se dera. Ao longo das praias brasileiras de 1500, se defrontavam pasmos de se verem uns aos outros tal qual eram a selvageria e a civilização. Suas concepções, não só diferentes, mas opostas, de mundo, da vida, da morte, do amor, se chocaram cruelmente. Os navegantes barbudos, hirsutos, fedentos, escalavrados de feridas do escorbuto, olhavam o que parecia ser a inocência e a beleza encarnadas. Os índios esplêndidos de vigor e de beleza viam ainda mais pasmos aqueles seres que saíam do mar. Né? Esse é o texto do Darcy Ribeiro, nesse livro, O Povo Brasileiro. Em outra oportunidade, uns 2 anos atrás, eu já mostrei esse livro. Isso aqui é uma verdadeira ode, uma verdadeira, um verdadeiro libelo ao povo brasileiro, aos índios que aqui habitavam, escrito por essa criatura extraordinária que foi o antropólogo e professor Darcy Ribeiro, cuja oportunidade de conversar com ele eu tive diversas vezes e muito me orgulho disso. Porque quando você bebe a sabedoria de uma pessoa como ele, não interessa a sua ideologia, mas interessa o seu saber, o seu conhecimento, só pode fazer bem a qualquer pessoa. Então, minha homenagem ao professor Darcy Ribeiro, que não está entre nós. Muito bem. Vamos aproveitar até, se me permitem, talvez mesmo que uma que outra pessoa aqui da bancada que não conheça como nós conhecemos, mas nasceu na manhã de hoje, na madrugada de hoje, a segunda neta do Fernando Vieira e da Antonella Vieira, filhas da Manuela, ela já tinha a Helena, agora hoje nasceu a Eduarda. Graças a Deus, com muita saúde, com muita alegria.
estão nas pessoas do Fernando Vieira e da Antonella Vieira, extensivo a todos os demais familiares, as avós, as tias, enfim, pelo nascimento com muita saúde da Eduarda, que trabalhou conosco na Festa Nacional da Música até o último momento. Isso, e o Fernando, tentei falar com ele. A Manuela, claro que trabalhou com a Eduarda dentro da barriga. Eu tentei falar com o Fernando hoje, mas não consegui, porque a boca está empurrando a orelha e ele não consegue fechar a boca de tanta felicidade. Avô com neta vira um pastel, né? Ele está numa felicidade que não se segura. Parabéns, Fernando, parabéns, Antonella, parabéns, Manuela, parabéns ao pai, parabéns a todos. Se Deus quiser, mais um anjo. E o Fernandinho que tá ficando titio, né? Não vai casar o Fernandinho? Tá ficando, que mulher fica pra titia, mas homem também fica pra titio. Não, mas o Fernandinho... Haja visto o Vitorino. Haja visto o Vitorino. Não fale mal do meu É um mau exemplo que o Vitorino deu. Sim, nós rompemos a nossa relação, mas hoje tivemos que fazer uma figuração ainda, né? se odiando. Se odiando. Porque eu recebi o WhatsApp... Já tem um recado. Eu recebi o WhatsApp em tons de denúncia, dona Maia. Eu acho que seria bom explicar que vocês foram novamente vistos, e aí já causa um certo constrangimento. Vocês foram novamente vistos pelo bairro Azenha circulando. Na Azenha é bom, tem muito motel. Tem muito motel. Nós estávamos... Nós estávamos nos escombros do Olímpico Monumental, né, Vitorino? O que diz aí? Espectador. A fofoca. Tá bonita a Leide. Depois do noivado com o Vitorino, ficou mais bonita. E Ruschel sempre elegante. Mas não assinou. A Leide. Obrigado. Fala, Maria. O que aconteceu? Hoje tive uma reunião importante lá na OAB e à tarde eu e a Magda apresentamos uma festa muito bonita da ANAPS, Associação de Aposentados, onde teve um desfile de debutantes, senhoras da terceira idade, debutando e satisfazendo um sonho de infância, né? E fomos, eu e a Magda Beatriz, fomos convidados e contratados. Escolhidos pelas debutantes. Pelas debutantes. Para que vocês entendam, Eles escolhem os apresentadores. A ANAPS é uma associação de aposentados. A predominância de mulheres, a gente tem uma certa convivência com elas, por alguns eventos que a gente vai e tal. E aí... quem comanda a ANAPS está sempre querendo inventar alguma coisa que dê mais felicidade, mais prazer, mais alegria para essas pessoas. Então, já é a 4ª edição do Baile das Debutantes da ANAPS, ou seja, mais um grupo hoje de 41 mulheres fizeram o seu debut, usaram, né, ganharam o seu presentinho, foram conduzidas, dançaram valsa e o Gustavo continuou. E teve um negócio tão bonito, uma dessas senhoras com quase 80 anos, 77, 78, 70, uma coisa assim, ali dizia o nome da jovem, o sonho dela, enfim, dava o nome dos filhos, dos netos, bisnetos, enfim. E aí, lá no fim do texto que a gente lia, a Magda chamava um, chamava outro, e lá no fim do texto, dizia qual o sonho que ainda tinha na vida. E uma delas, acho que 79 anos, dizia assim: encontrar o verdadeiro amor da minha vida. Eu tenho chance ainda! Eu achei aquilo tão bacana, bonito, eu achei tão bonito. É muito emocionante. Uma pessoa com 79 anos ter esse fervor de viver ainda, eu achei muito legal. Achei muito legal mesmo. Olha, uma grande lição, viu? E eu acho que não podíamos perder a oportunidade de dizer todo aqueles que esteja nos assistindo e vendo e que tiver a oportunidade de conhecer essa associação, porque a gente vê as festividades que tem lá, eu passo muito em frente à sede, tem comercialmente, profissionalmente, passo muito na sede deles ali na Borges. É encantador ver os encontros deles, as reuniões deles, as festas, até as festinhas que fazem, né? É muito bacana. Então, quem estiver, às vezes, liga para lá, ver como é que funciona. Participa, é uma bela né? oportunidade de participar. Como exatamente. Também. Olha, tem um outro... E o que as pessoas amam vocês não fazem ideia. O que mandam de abraço e beijos para vocês. Eu esqueci, eu tento anotar, mas não consigo. Comentam de todos. Aí eles dão o nome, mas a gente não tem... Eu tento anotar, eu vou perdendo os papéis pelo caminho. Olha, fotos, assim, eu contei as primeiras 30, depois... Eu acho que se um bondoso Marne fosse lá, eu acho que seria agarrado. Se o bondoso Marne fosse lá... vida que muitos estão esperando. Mais perguntado, mais querido Marne Barcelos. Vou avisar aqui as senhoras... Elogio do Vitorino, eu desconfio. Ele só olha de rabo de olho. Senhoras que participaram do evento hoje,
hoje, vou fazer uma promessa para vocês. No próximo evento, que acontece sempre à tarde. Seria legal. Eu, pessoalmente, vou levar o senhor Mário de Marcelo para dar autógrafo, tirar fotografia, Elas vão conhecer as enlouquecer. pessoas. Eu não... O senhor é que dá a dar autógrafo. Não, o senhor é uma querido, não. celebridade. Tu não sabe a importância... Você não faz ideia da sua popularidade. A modéstia importância do que a seu gente Mário, tem a modéstia na do vida seu de Mário. muitas pessoas, não apenas só dessas que nós estamos falando hoje. Nós somos parecidos, sua popularidade com o gerente do banco. Olha aqui, ó, Com chegou... o meu gerente de banco eu não sou muito popular. Tá, não, olha aqui, ó, vamos... As pessoas estão se manifestando muito pela surpresa de eu estar com os meus cabelos presos. Eu não tá? reconheci a dona Magda. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Diversas razões me levaram a estar com esse cabelo preso hoje. Uma delas foi a festividade antes, que a gente não teve, sair meio correndo de lá, enfim. Mas mais também porque está sendo divulgada no Facebook uma foto das apresentadoras do Guaíba Feminina, de 1980, na TV Guaíba, onde esta que vos fala está, junto com Tânia Carvalho, Aninha Comas, Liliana Reide, Marina Conter, eu já disse Marina Conter? Não. Tá, então nós éramos 5. E eu tinha 20 e poucos anos quando nós fizemos esse programa. E eu sempre usei o cabelo assim puxado, porque eu comecei a minha carreira profissional usando um coquinho assim, bem basiquinho, porque como eu comecei com 17 anos e eu fazia telejornal, e telejornalismo não combina com gente jovem. O que me dava a credibilidade era o meu tom de voz, a maneira que eu falava e a maneira como eu me apresentava. Né? Porque idade eu não tinha. Porque notícia tu tem que ter credibilidade. E naquela foto eu estou assim, porque era como eu usava. E muitas pessoas pediram que um dia eu viesse ao programa com o cabelo assim, coincidiu que eu vim hoje. Posso fazer uma pergunta para a senhora? Mas o que eu usava era baixinho, assim, aqui, assim, ó. Posso fazer uma pergunta para a senhora? Se eu puder responder. A senhora já era muito brava naquela época? Eu sempre fui muito brava, doutor Marlon, vou lhe explicar por quê. Porque eu sou Vitorino é a única. Eu passei muita dificuldade na vida. Muito. Ao contrário do que muitas pessoas acham, eu fui muito pobre. Tive muitas dificuldades, uma pessoa que passei fome ao longo da minha vida. Esse então, é o que não tem mais, o que ela não tem mais. Muito cedo, seu Marlon, eu comecei a trabalhar para manter a minha família. Eu sei. Então, isso faz com que a gente não seja agressiva, mas que tenha o seu mecanismo de defesa sempre alerta. Se posicione. Mas quero dar um voto. Esse problema ela solucionou. Esse problema ela solucionou. Agora aqui, ó. E agora com o matrimônio? Tá, que eu tô com o matrimônio. Agora eu tô querendo só concluir uma coisa aqui, porque eu sei que a Alice não vai ler, ela já passou para mim. Um telespectador pelo WhatsApp, que não se identificou, tá aqui a fotografia dele, e a Alice não ia ler. Magda, hoje está igual a casquinha de sorvete. 100% comestível. Delícia. Achei um amor, não tem nada de mal falar sobre isso. Então, eu podia falar, na frente do meu marido. Se eu digo isso, o mundo se acaba, né? Mas olha o jeito que tu vai dizer. Eu vi que o Vitorino ficou bravo quando leram esse. Ficou vermelho. Ficou vermelho. Tá, quem sabe agora vamos ao que interessa no programa. Vamos falar sério. Fala sério então, e tu aí, marido. O dólar hoje fechou 3,65 e foi muito legal, porque o índice Bovespa subiu 1,60%. Saiu uma nova pesquisa hoje. Ou seja, o mercado está retomando o período pré-eleitoral do mês de maio e, segundo especialistas, tendem a cair ainda mais. Não quero ficar dizendo aqui que é a eleição, os números da eleição, porque isso a gente vai saber só na semana que vem. Mas uma coisa é certa, eu acho que até o final do ano nós não teremos grandes surpresas. O presidente Michel Temer já anunciou que não vai votar temas polêmicos esse ano, que está fazendo tudo para encerrar a sua gestão de uma forma serena, sem trazer grandes discussões à baila. Eu acho que é uma medida acertada, porque nós estamos com os ânimos acirrados para a eleição daqui a 48 horas. Se ele tentar votar temas polêmicos agora, primeiro vai ter dificuldade de formar quórum e segundo vai agitar um mercado que está se acomodando. Eu acho que o dólar vai recuar mais um pouco, tomara que o índice Bovespa continue subindo, porque isso é investimento nas empresas brasileiras, comprando ações de empresas brasileiras, é dinheiro que está entrando e dinheiro quando entra em empresa, invariavelmente vira emprego. Tomara que isso se confirme. Gustavo, vou pegar carona e vou contar que hoje os juros do cartão de crédito subiram mais.
está em Engraçado. 274%. Cai tudo junto com o que sobe. O cheque especial, 303% ao mês. Então, o que acontece? Na verdade, quando o dólar está muito alto, quando o banco vai emprestar, ele vai capitalizar e vai ver qual é a perspectiva de dólar e juros. Então, realmente, vai ser muito bom se o dólar baixar. A questão que eu divirjo um pouquinho de ti, Gustavo, que infelizmente a gente tem um cenário externo muito complicado atualmente. E pode ser que essa oscilação do dólar venha bastante em razão do mercado externo e também, por quê? Porque, na verdade, hoje saiu 2 pesquisas de bancos internos, o mercado também faz as suas próprias pesquisas, que confirmam que o Bolsonaro está realmente muito bom, enfim, está em altos índices, que pode se eleger. Então, houve uma precificação. Mas o que acontece? Chega segunda-feira, vai começar a ser especulado, e o mercado vive de especulação, a respeito de, afinal de contas, vai fazer as reformas? De que forma? Quem são os ministros? Quer dizer, vai haver toda uma especulação em cima do candidato, seja o Bolsonaro, seja o Haddad, se eles vão cumprir com as metas necessárias para que a gente consiga a economia. O Roberto se decide. A oscilação é por causa do mercado externo ou por causa das eleições? Os dois, Gustavo. Por isso que eu acho que pode ser que suba, infelizmente. É nesse sentido que eu acho que vai, infelizmente, Essa tua subir. previsão está mais ou menos assim, o jogo do Grêmio terça-feira, ou o Grêmio ganha, ou o Grêmio empata, ou o Grêmio... Mas é que se tu pega o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que tu tá vendo na Europa... Quinta-feira, não, foi terça-feira, o dólar subiu em todo mundo, não foi só aqui. Então, realmente, a gente não depende, infelizmente, só de nós, a gente depende de todo um cenário. E por que a gente muitas vezes fala muito dos Estados Unidos? Porque é notório, pelo histórico, que tudo que acontece nos Estados Unidos, bem ou mal, acaba nos afetando ou até a gente replica. Então, é importante a gente ficar de olho. Quem está precisando negociar, aproveita essa onda agora, porque a gente não sabe se no final do ano vai estar nessa meta. E falando de Estados Unidos, hoje foi apreendido uma suposta pessoa que teria enviado as bombas, distribuído as bombas nos Estados Unidos. Um suspeito. Um suspeito. Boa, Magda. Um suspeito de ser o autor dos atentados. Exatamente. E também foi apreendida uma van com vários adesivos pró-Trump e com ataques também à CNN. Então, o Trump fez uma declaração pública hoje para toda a nação, reconhecendo, então, o trabalho feito por toda a equipe de segurança, né? Apesar de ainda não ter evidências concretas de que efetivamente ele foi o causador ou que colocou as bombas, mas já tem fortes indícios. Então, parabenizou todos os agentes de segurança, agradeceu à mídia, para surpresa de todos, porque ele estava num ataque fervoroso às mídias, e também falou que ia fazer todo o possível para que os americanos voltassem a se unir. Então, tá aí, vamos acompanhar aí os próximos passos. Esse suspeito que pegaram, a agência... a CNN deu agora no final da tarde que ele pertence ao Partido Republicano. Sim. Ele tem ficha no Partido Republicano. Eu acho que esse negócio vai trazer encrenca pro Trump. Porque essas eleições legislativas agora são importantes para o Donald Trump, porque tem algumas reformas que ele quer fazer. É o impeachment dele que está na reta. Não acho que seja impeachment, mas ele vai se enfraquecer para algumas reformas que ele tem que fazer, reformas de base. O Donald Trump quer mudar o sistema tributário americano, ele quer regionalizar alguns tributos e quer federalizar outros. Ele quer fazer uma mudança profunda na tributação americana. E ele encontra muita resistência, e eu acho que isso é ruim sob todos os aspectos, porque ele encontra resistência, inclusive, dentro do seu próprio partido, que é o Partido Republicano. Então, aguardar aí os próximos dias. Mas se esse cara for identificado como membro do Partido Republicano e tiver algum vínculo, porque também não quer dizer nada, né? Não. O cara que enfiou a faca o cara que enfiou a faca lá no Bolsonaro era do pessoal e o pessoal não tem nada a ver com isso. A rapidez com
que a polícia americana atua FBI, é né? fantástica. Não, mas esse caso foi mundo. ímpar, né? Quer dizer, porque os outros científico. dois casos... O próprio presidente dos Estados Unidos está se dando conta do seguinte, olha, essa turma está sabendo bastante a meu respeito também. Então, se ele está envolvido de alguma forma, ele está amenizando o discurso também em razão disso. Agora, os jornais seguem em fortes ataques ao presidente Trump pela forma com que ele vem se manifestando, né? Hoje ele deu outra declaração dizendo para que os republicanos votem, né? Como se ele não fosse o representante de toda a nação. De toda a nação, exatamente. Então... Ele continua sendo partidário. Dona Magda, Pois não, eu doutor gosto Rússio. de sempre tentar trazer uma agenda positiva Por na favor. sexta-feira, para É que isso nós que me encanta possamos, muito que é o no que senhor. nós saiamos daqui, Além da pelo menos polidez, né? Além da acreditando, polidez, para que nós saiamos daqui acreditando que o mundo tem conserto. E fiquei muito feliz com o Agora tu pegou acordo pesado. feito pela a Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União com a empresa SBM Offshore. Fizeram um acordo de 1,22 bilhão com um pagamento inicial no ato de 549 milhões. Vejam os valores, vou repetir, 549 milhões, a primeira parcela. Serão 3 parcelas de um total de 1,220 bilhão de reais. Essa empresa fez um acordo, nós explicamos essa semana o que era leniência, né? Essa empresa chamou a Controladoria de Advocacia, vamos fazer o acordo. Eu entrego quem tem que entregar, né? Eu confesso que tem que confessar, mas por fazer esse acerto e pagar essa multa, ela pode continuar a operar com a Petrobras. Sempre a nossa Petrobras que foi a mais sacrificada, né? Nessa operação. Então eles fizeram esse acerto, E aí nos impressiona, dona Magda, sabe desde quando vinha esse pagamento de propina? 1997. Então, nós estamos em 2018, são 22, 23 anos de uma corrupção que acontecia na frente de todo mundo e todo mundo que via. Então a gente traz os valores porque a gente não se conseguiu. Acho que no final da conta só vai se ter a dimensão mesmo do que foi a Lava Jato. Quando nós passarmos daqui 3, 4 anos e tivermos passado ali, e eu continuo acreditando, não sei se por ser um otimismo, tem gente que pode estar rindo de mim, mas nós vamos puxar um número, dona Maria, e o número será incomensurável. Agora, puxa, isso que tu está trazendo é tão importante porque é muito grande o número de pessoas que estão desempregadas. E é muito fácil a gente dizer assim, são 12 milhões. Isso impacta na vida do ser humano de uma forma muito agressiva. As pessoas hoje vão para uma fila às 5, 6 da manhã, às vezes no dia anterior, pessoas às vezes de 60, 65 anos, dispostas a qualquer emprego. Eles querem trabalho. Se tu vais entrevistar a vida dessas pessoas, elas estão honrando uma necessidade. Quer dizer, a corrupção, o que tirou de saúde, de felicidade e de direitos de nós brasileiros é um absurdo. E essa conta também precisa ser feita. O quanto a corrupção impacta nessa questão do cenário que realmente o trabalho dignifica. E as pessoas estão aceitando qualquer trabalho. E não estão conseguindo. O mercado está demorando. A gente enfrentou a maior recessão dos últimos anos, da nossa história. E uma da crueldade, uma das coisas mais cruéis dessa recessão é justamente que está muito demorado essa questão de voltar a máquina da economia a gerar emprego. A gente estava com 13 milhões de emprego, tem que entrar renda, dinheiro para que as empresas voltem a produzir, logo voltem a contratar para que tenha o consumidor final adquira o produto. Se não tem quem adquire o produto, não tem como fazer. O Estado tem que se recuperar como um todo para poder financiar as empresas, poder reduzir os juros para que os empresários possam investir. É uma cadeia. Só que quando a gente vai somando esse dinheiro que foi represado, que foi tirado de circulação, os números são impensáveis. E quando a gente coloca uma lupa na vida das pessoas, a gente começa a perceber o grau de agressividade que a corrupção gera nas pessoas. Bom, enquanto esse momento não chega, vamos fazer coisas que nos deem prazer, que aliviem um pouco o nosso pensamento e a nossa cabeça, né, Alice? Isso. E coisa boa é só com a Alice, as broncas é conosco. Agora, coisa boa é com a Alice. E como a Roberta mesmo disse que tem muita gente sem trabalho, eu sempre procuro atrações também com entrada franca.
E a Cinemateca Capitólio, que fica aqui em Porto Alegre, recebe nesse domingo a programação do Dia Internacional da Animação, com uma mostra de curtas-metragens de desenhos animados nacionais e internacionais. É um evento realizado pela Associação Brasileira de Cinema de Animação, que acontece em centenas de cidades de todo o Brasil. E a programação é aberta ao público, com entrada franca. E quem quiser mais detalhes sobre os filmes pode entrar lá no site capitolio.org.br, lá tem todos os detalhes. Muito bem. Vamos lá. Marne Barcelos? Eu estou muito preocupado com a primeira imagem que eu vi hoje pela manhã, que foi a imagem do presidente Vladimir Putin. Sim. A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, está fazendo manobras naquela região, próxima à Crimeia, toda aquela região, mar Mediterrâneo, se não me falha a memória, com 50 mil homens, navios, aviões, etc. A maior desde o final da Guerra Fria. E o mundo está preocupado. Putin foi ao microfone, ele tem uma fala mansa, naquele jeito que ele fala. Disse, olha, eu quero dizer a esses senhores que essa quebra realmente não vai ficar assim. E que nós, hoje, a Federação Russa, o nosso país, tem armamentos que o Ocidente jamais pode pensar ou calcular que nós tenhamos. Esses equipamentos de altíssima potência e que pode mudar o destino do mundo. A afirmação dele foi feita com uma fala calma, com aquele jeito dele, etc, etc. Eu, sinceramente, tremi nas bases, né? Porque essa operação que está sendo feita é uma operação de demonstração de força da OTAN, que é comandada, claro, pelos Estados Unidos e alguns países da Europa, num confronto que cresce perante a Federação Russa, em função da Crimeia, da anexação da Crimeia, embora tenha acontecido lá um plebiscito, como aconteceu, por exemplo, na Áustria, em 1937 para 38, quando existe o Anschluss, que foi a anexação da Áustria pela Alemanha, a Crimeia também foi anexada pela Federação Russa, mesmo que tenha tido um plebiscito naquela região que já foi russa, porque a Ucrânia pertencia à União Soviética. Realmente, o mundo tem que se preocupar, meu caro Chicão Tofani. O mundo não deve se preocupar, meu caro. Eu acho que sim. O seu Putin é um blefe total. O armamento russo não existe. Quando houve a dissolução, para o nosso ouvinte ter uma ideia, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Rússia, que era Moscou, continua, ela tinha como modus operandi pulverizar o seu arsenal atômico. Isso aí foi para a Lituânia, para a Ucrânia, que tem bastante. A própria Rússia não ficou com muita coisa, ficou com um escudo de defesa em volta de Moscou. Putin faz isso porque ele está que nem o coreano do norte. Ele é o vizinho duro do cara com grana. Ele fica dizendo, vou te dar uma pedrada na tua janela, ele te chantageia para te pedir dinheiro. Ele está fazendo chantagem para pedir dinheiro para o mundo ocidental. A Rússia está quebrada. Eu estou falando em pesquisa que eu fiz. Mas a Rússia está quebrada. A pesquisa que eu fiz hoje mostra que a diferença de ogivas nucleares dos Estados Unidos é de 4 ou 5 mil ogivas. Os Estados Unidos têm 40 e poucas mil ogivas e a Federação Russa tem um número um pouco menor. Então, as potências, as forças são equivalentes. Então, eu sinceramente, eu gostaria de acreditar nesse teu raciocínio. Mas, eu tenho medo disso, a Rússia ainda lança bomba atômica por avião. Os Estados Unidos vendem silos atômicos subterrâneos, tipo Tomahawk, uma nova tecnologia. Então, quando o avião russo ele vai para o ar para levar a bomba atômica, já é abatido. Então, a Rússia é um migué. Se o senhor acha assim, eu fico muito Vai feliz. dormir tranquilo, Mário. Não, eu não vou ficar. Pega uma gata maravilhosa, um vinho tinto e vai dormir legal. Chicão, então essa aqui é pra ti. Chicana. Falando então de Rússia, quanto à corrida espacial contra a China e contra a Rússia, então empresas americanas se juntaram com NASA, com Força Aérea dos Estados Unidos, com a Agência Espacial, então, para participar dessa corrida e tentar chegar antes. E assim, são empresas incríveis. O Elon Musk da Tesla, tá, que tem a SpaceX, já lançou o carro Tesla para o espaço.
tá? E tá querendo enviar pessoas para o espaço em voos comerciais. O Jeff Bezos da Amazon criou a Blue Origin, que lançou já 70 foguetes e está colocando satélites na órbita, além de ajudar a restabelecer a Estação Espacial Internacional. E, por fim, o antigo dono da Virgin Records, acho que todo mundo lembra, o Richard Branson, mais novo membro da New Space, também está desenvolvendo aviões espaciais. Então, assim, o que é mais bacana disso é que essas empresas grandes estão sempre inovando. Olha, eles já estão pensando lá na frente. Quem viu, Vitorino, o dono da Virgin, que tinha aquelas lojas gigantescas de LP, CDs, já se reinventou. Sim, porque sabia que ele ia quebrar, né? Sim, mas é isso aí que está o ponto. O dono da Tesla fazendo aí um carro espacial. A gente não está levando a sério essa Tesla. Sabe que esses caras estão vendendo carro chicão nos Estados Unidos de forma assustadora. Só que assim, a visão que eles têm é uma visão diferente. A visão deles é um carro totalmente elétrico. Acho que o carro totalmente elétrico não tem o perfil do Brasil e não tem o perfil dessa fase de transição. O carro 100% elétrico, para mim, é uma visão futurista, porque exige uma tomada de 40... de 40 a 60 amperes. Eu acho que o carro do futuro é o carro híbrido, com os dois motores. Nós já temos alguns modelos aqui no Brasil de carro. O Fusion, assim, por exemplo? O Ford Fusion, o Toyota Prius, especialmente o Toyota Prius, que vende muito, que a Toyota vende. Então, assim, o carro com dois motores, que funciona com o elétrico, quando acaba a eletricidade, ele liga o motor a combustão e carrega. Ou seja, dá autonomia para o veículo. Mas a Tesla investe no carro 100% elétrico, é um projeto futuro. É o futuro, não adianta, acabando o combustível, Não, mas o combustível não acabou. Mas assim, vamos lá, mas não precisa depender dele, então. Não vamos ter pressa, né? Vai demorar para acabar. Mas a Tesla é o carro, é o projeto do futuro. Sim. A Roberta e o Mário fizeram um comentário a respeito de um outro... É que nós falamos na semana passada, inclusive, sobre a questão do Parlamento Europeu que quer tirar o carro a gasolina, né, e a diesel nos próximos 20 anos. Então, há projetos e agora o Mário, nós estávamos conversando sobre a Alemanha, que também tem esse projeto e que muito em breve... Suíça também. A Suíça também, enfim. O Japão, a Europa está realmente já só no carro elétrico. E os planos aqui são de gastar $1 bilhão para 2040. Então, assim, não é para agora, é para alguns... Mas passa rápido. Os milionários que já estão comprando as suas passagens antecipadas para dar uma voltinha e olhar a lua de perto. E os milionários, como o Gustavo Vitorino, já anda com carros híbridos. A Tesla... Carro de 2 centenas, né? De 2 centenas, não é para vocês terem uma ideia, o que a Tesla está pensando... A Tesla imagina o carro espacial. Porque pensa bem, um carro para andar na Lua, ele não pode ter combustão. Sim. Não pode ter combustão, não tem ar para queimar. Não. Tem oxigênio para queimar. Então, ele tem que ser um carro elétrico. Agora, um carro elétrico também envolve uma série de outros comprometimentos, porque a eletricidade em ambiente sem ar e ambiente sem gravidade também apresenta uma série de adequações físicas. Os caras estão trabalhando nisso. A Tesla está desenvolvendo carros para a NASA. A mobilidade dos carros, um projeto para ir a Marte daqui a 12 anos. Sim, foi a SpaceX. A SpaceX, Os veículos de deslocamento estão sendo desenvolvidos pela Tesla. Aí você diz assim, o tal Tesla esse é louco. Mas o mundo é criado e avança por causa pelas loucuras. Mas eles foram loucos há anos atrás. Já. O Mário Barcelos não cita o Nietzsche, que a gente brinca, sacaneia, mas o Nietzsche, por algumas coisas, foi tido como um maluco. A gente brinca aqui, coisa e tal, por conta do pensamento vanguardista dele, do pensamento. Tá mudando, hein? Depois que casou. O casamento muda a pessoa. O casamento muda a pessoa. Casamento muda total. Quando a mulher é maravilhosa, muda
mais ainda. Mas a própria forma de comercialização criada pela Amazon... Acabou com o comentário dele inteligente. Tava muito longo isso. Tava, não parava. Parecia uma Dona minissérie. Magda, para dar o clima, hoje o nosso querido Jair Cobb, com o seu personagem, Querido. ele botou hoje no Instagram dele uma foto com a lista telefônica. E aí, falando de lista telefônica, como passa rápido. Parece ontem que a gente quando chegava a nova lista telefônica, a gente saía procurando os endereços telefônicos. Aspiração. É muito rápida Assim como eu sei que eu não vou ver coisa. carro na Lua. Não consigo entender isso. Eu sou um dinossauro, não adianta, não consigo entender. Agora, vamos falar sobre as universidades públicas do nosso país que viraram o alvo de fiscalização da Justiça Eleitoral. E a nossa Procuradora-Geral, Procuradora-Geral da República, anunciou na sessão plenária extraordinária no TSE que vai entrar com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental no STF para garantir o restabelecimento da normalidade. A matéria é ampla, ela fala sobre indícios de ofensa à liberdade de expressão, a liberdade de reunião, a autonomia universitária. Gilmar Mendes também torcia aquele narizinho dele, tá sempre torcido, fez aquela cara dele assim, de quem não estava gostando, nada disso. O que vai dar nisso aí? Não, sabe que a senhora introduz uma notícia que vem ao encontro da notícia que eu queria discutir aqui, porque ela vai muito além da notícia. É a Universidade Federal da Zona Sul, lá, apareceram novamente nos banheiros mensagens de cunho racista, de como racista, homofóbico, contra as mulheres, e ali é para ser a nata pensante do país. O que nos impressiona é exatamente esse, porque ali estamos formando os nossos advogados, médicos, engenheiros, os pensadores do mundo que virá pela frente, né? E é inadmissível que ainda que tenhamos banheiros ainda com escritos, com dizeres desta forma, né? Em muito boa hora, não se fez como uma brincadeira de adolescente, não. Foi feita a ocorrência, a polícia iniciou o inquérito e vai tentar, nós precisamos, linkando com o que nós falamos no início, precisamos começar a apurar e responsabilizar, porque as pessoas pensarão um pouquinho mais nos seus atos. Falando em educação, falando em universidades, foi feito um estudo, o PISA, fez um estudo em 70 países para avaliar o quanto o impacto socioeconômico afeta a aprendizagem dos alunos. Pois é muito triste a informação de que o desempenho escolar dos alunos realmente é baixíssimo no nosso país. Apenas 2% dos alunos de baixa renda têm bom nível de conhecimento, segundo esse estudo. O estudo, então, analisou 70 países e, em primeiro lugar, ficou a China. 53% dos alunos desfavorecidos atingem excelente nível de aprendizado. Em segundo fica o Japão, em terceiro a Finlândia, ambos com 40%. E vejam, os alunos de baixa renda no Brasil apresentam conhecimentos muito rudimentares, com poucas análises e interpretação. Justamente aquilo que a gente mais precisa, análise e interpretação, para quê? Para poder reconhecer o cenário, para poder fazer escolhas. Isso impacta absurdamente, tanto sócio como economicamente. Por quê? Porque esses alunos é o futuro do nosso país. São os futuros profissionais, Mari. Luciane. Mas, não, eu só ia complementar que sim, China está muito bem nesse ranking, mas por outro lado, eles estão com um problema de violência muito grande, porque eles estão se desenvolvendo, então a diferença entre classes alta e baixa está assim gerando muitas questões de agressão. Essa semana foi anunciado um caso de uma mulher que tinha ferido 14 crianças à faca do jardim de infância na China. Aí apareceram as fotos, as crianças feridas no rosto e no corpo e tal. Ela foi presa e vai ser julgada. O caso mais grave que eles tiveram foi em abril, quando um homem de 28 anos matou 9 crianças do ensino médio. Agora, qual é a diferença da China para o Brasil? Esse fato com esse homem aconteceu em abril
e em setembro ele já tinha sido executado. Já enfiaram uma balinha nele, não vai matar mais ninguém. Eu gostaria só de trazer que eu acho que o caminho para solucionar essa nossa situação no país é ter uma agenda de prioridade, de trazer igualdade na educação. Juntar setores públicos com privado, conversar e fazer isso como um foco. Se nós tivermos como foco ajudar essas crianças e haver igualdade de condições de estudo, é o mínimo, é um direito dessas crianças. Mas aí também, do jeito que está a coisa, Roberta, não vai mudar de uma hora para outra, não. Eu esperei o comentário do Dr. Russo sobre o que acontece nas universidades. Na verdade, o problema que está havendo é o seguinte: nessa reta final da campanha, alunos de universidades estão sendo usados como cabos eleitorais. É verdade. Como são núcleo de formação de socialistas, de comunistas, hoje, as universidades públicas brasileiras, a Justiça Eleitoral disse, olha, não pode manifestação, porque é um local público. O local público não pode se servir a manifestações. Mas tem um dispositivo na Constituição que garante autonomia. Ou seja, essa garantia de autonomia foi que fez com que a esquerda hoje se imiscuísse e se escondesse dentro das universidades brasileiras. É só olhar a mediocridade das universidades públicas brasileiras em termos de trabalhos reconhecidos, os bilhões que são despejados nessas universidades e o resultado obtido. Uma educação medíocre, nós temos uma academia medíocre quando se fala em primeiro mundo. Então, eu acho que a Justiça Eleitoral fez certo. Quer fazer passeata, movimentação? Vai fazer na rua. Não é dentro de universidade. Do portão para fora, dentro de universidade. Mas aí vem a dona Raquel Dodge, para garantir a liberdade, vem o seu Gilmar, a turminha de sempre. Então, assim, quando essa gente se coloca contra alguma coisa, não precisa ser gênio para saber que não é do nosso lado. Eu gostaria que alguém me apontasse qual é o país comunista que deu certo. A China, mas a China não é um país comunista. A China é ditadura militar. Ditadura militar de direita. De direita. Não, mas esse dizem Partido Comunista. Sim, foi criado pelo Mao Tse Tung, tanto é que derrubaram todas as estátuas do Mao Tse Tung que existiam na Revolução Comunista de 1949. Mas eu queria falar de duas coisas rapidamente. Inteligência não é sinônimo de conhecimimento. Aliás, não tem nada a ver com conhecimento. Eu conheço pessoas... Uma coisa, outra coisa. Pessoas broncas, não vou dizer nomes, mas eu conheço pessoas broncas, rudes, que são extremamente inteligentes. E tem pessoas que têm conhecimento e não são inteligentes. Então, isso é uma coisa, é uma variação. Como é que é a senhora? O primeiro foi tu. Eu não vi. O bronco é tu. Não chamei o senhor de bronco. Não, eles que existem pessoas. Ele perguntou se era pra ele. Um vocabulário assim, estilo swell. É verdade. Olha, então, cara, eu gosto do bico. Então, todos têm que ter a mesma oportunidade. O que é o vocabulário bom swell? Tá, deixa eu concluir. O Vitor, ele não deixa a gente ter... Não, tu provoca, a onça com vara curta, depois não te garante. Semântica pura. Então, o que nós temos que dar, a dona Roberta, a gente estava conversando aqui, a oportunidade igual para todo mundo. Se o cidadão não quer estudar, quer ser vagabundo, quer ser de esquerda, quer ser de direita, ou sei lá, no raio que eu parta, que faça isso. Agora, ele tem que ter a mesma oportunidade. O Estado tem que dar essa mesma oportunidade. Direitos iguais para todos. A Constituição diz assim, mas como diz o Vitorino, essa Constituição é uma Constituição de fancaria, então acreditar em quê? E Marli, essas crianças, esse mesmo estudo avaliou que no Brasil as crianças são muito pouco resilientes e extremamente ansiosas. Evidente, são crianças que vivem em favela, em situações muito, muito precárias. São verdadeiros heróis. E eles chegaram à conclusão que crianças que têm acesso a esporte, a teatro, a cultura, além desse desenvolvimento natural de estudar, elas se regeneram. Elas se dão oportunidade... O percentual de regeneração é grande. Como? O percentual de regeneração é grande. Desde que tenha uma alimentação razoável. Exatamente. Desde que tenha alimentação. E tem uma série de iniciativas privadas querendo abraçar. Então, basta nós,
quanto Estado, quanto país, colocar realmente na agenda de prioridade. Vamos cuidar das nossas crianças, vamos dar direitos iguais, vamos cuidar desses pequenos heróis. Falando em direitos iguais, vamos deixar a dona Alice falar. Ela não conseguiu até Ela não consegue. A nossa telespectadora Cida, que está furiosa comigo, ela disse, por favor, leia pelo menos uma vez o meu WhatsApp. É a Cida aqui de Porto Alegre, ela diz, por favor, estamos a 2 dias das eleições mais importantes dos últimos 30 anos e vocês só falam de outros países. Não se esquivem desse assunto tão importante. Um abraço. Então, Cida, semana que vem você não pode perder o programa. Eles vão falar tudo que eles Segunda-feira, a partir de segunda não tem mais lei eleitoral do Alice, Eu vou dizer tanta coisa. Alice nos fazendo propaganda, que legal, Alice. Cida, Vai sair tanta a coisa coisa continua igual, a gente não... A gente estava falando antes do programa. Tem pesquisa nova aí. Está terminando o nosso martírio. Dona Magda, eu queria fechar. Complementar o assunto deles, da educação. Só uma notícia, uma decisão polêmica que teve essa semana quanto à educação foi quanto à possibilidade dos colégios militares virem a cobrar as mensalidades. Isso também vai um pouco de encontro ao que vocês estavam falando de mesmas oportunidades. Direitos e cuidados. Porque era um colégio maravilhoso, quer dizer, é um colégio excepcional e que não, mesmo aqueles que não tinham condições de ter acesso ou de pagar, poderiam fazer um excelente preparo para vestibular, enfim, para futuro. E agora vão ser pagos também, né? Que nem colégio privado. Engraçado. Virou Beijos para dona Gladys e para dona Carmen. A gente tem que entrar assim, atravessar o avião, senão a coisa não vai rolar. Sabe, ninguém bate no professor do colégio militar. O que será, hein? Mas o diabo sabe para quem pra ver. aparece, filho. O Bate diabo pra sabe ver. para quem aparece. Bate pra ver. Segue, Ruschel, vai lá. Não, eu só queria fazer um apegado de tudo aqui, porque às vezes a gente mistura os assuntos e os assuntos não se confundem. Exatamente. E eles não se chocam entre si. O que eu tenho definido aqui é a criminalização, a responsabilização objetiva dos fatos. Quando se fala em mudança política, em orientação política, é uma coisa mais a médio e longo prazo. Por exemplo, vamos eleger agora, vamos mudar o presidente, vamos mudar uma cultura, vamos mudar uma filosofia, mas tu leva, às vezes, para mudar uma cultura, é uma década, 10 anos, né? Às vezes mais. E o que eu tenho trazido aqui, e só hoje já trouxe 2 questões objetivas, de uma delas é exatamente escreverem nos banheiros, tem que virar uma ocorrência policial e tem que ver quem fez, e se essa pessoa for punida, nós poderemos objetivar o que nós falamos, porque senão nós ficamos filosofando, porque a direita, a esquerda, porque o centro, e coisa, e nós não vamos consertar nunca. Então, eu risquei essa parede aqui. Se identifica quem foi, há punição para isso. O Código Penal existe para isso. E daí nós vamos começar. Aí sim é uma pedagogia objetiva. Quem errou objetivamente ser punido. E aí vamos consertar o país a médio e longo prazo, para que não se misture os assuntos, então. Fale, Alice, aproveite. Então, o palco do Teatro Renascença, que fica aqui em Porto Alegre, recebe nesse sábado, às 9 horas da noite, o espetáculo de comédia musical A Doce Bárbara, Maria Bethânia em Cantoria. E essa comédia foi criada há 36 anos e é inspirada na cantora Maria Bethânia. A montagem conta com poesia, ironia e doses de humor. E também mistura elementos reais e fictícios. E também apresenta sucessos da carreira da cantora. Então fica a dica aí para o final de semana. Fica a dica, que pesquisa que tu quer, Mãe Barcelos? Que eu procuro aqui, não tem pesquisa. Tem uma pesquisa que saiu da presidência da República. Cabelo. Não, o seu cabelo está excelente. Não, obrigada. Não, eu vi a pesquisa agora antes de entrar. Mas será que tu são privadas, que foi são privadas? Bom, então... Não é porque eu eu estou procurando aqui nos... Mas elas se equivalem ao grandes veículos. Aqui eu tenho, a última que eu tenho aqui é a de ontem, dia 25. Bom, daqui a pouco aparece, Daqui a pouco né? vai aparecer. Aproveitar para mandar beijos para os telespectadores que nos assistem, muito queridos. Ayrton, teu xará, Ayrton Bittencourt, de Portão, Carla Feijó, de Porto Alegre, e Eulálio Guerreiro, de Porto Alegre. Um abraço enorme de todos, eles nos assistem aí com frequência. E eu quero agradecer para a Berta também, só pode ser minha amiga, né? Dizer que eu tô a Audrey Hepburn dos Pampas, só pode ser minha amiga. Mas só pode ser minha amiga, eu gosto. Chicão Tofani, tu falaste da Rússia, não falaste mais nada até agora, vamos falar de alguma coisa, assim. Sei lá, assim, o que te parece, assim, que a gente Não, eu podia vou falar? falar de futebol. Futebol, então vamos lá. Que é uma
fissura do mundo todo. Os jogadores de futebol, eles representam hoje o imaginário masculino e feminino que os gladiadores eram para Roma antiga. Os grandes estrelas hoje não são os atores de Hollywood, são os grandes Cristiano Ronaldo, Messi e outros. E nós temos semana que vem um jogo vital para a vida do Grêmio. O Grêmio passa pelo River Plate. O Grêmio ganhou do River Plate, mas o River Plate pode ganhar do Grêmio aqui. A arena vai estar cheia, os argentinos não se incomodam com o estádio cheio. O Grêmio vai jogar a sua vida. Por quê? Porque se o Grêmio perder para o River Plate ou for eliminado, não tem mais Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro não tem chance, o Grêmio vai pegar uma repescagem de Libertadores. O que é? Que é aquele que fica entre quinto e sexto e vai ter que jogar 3 playoffs para chegar na fase de grupo. Então, quem é gremista vai ao jogo, quem não for ao jogo vai ficar ligado. Agora, eu tenho uma coisa que me deixou muito feliz. O meu time, que eu era desde pequeno, Colorado? Que eu conheço futebol, Boca Juniors, que eu tinha meu time de botão, era o Boca Juniors. Eu fui inúmeras vezes a Buenos Aires. A minha mãe dizia que a cegonha saiu da Europa. Eu era para cair em Monte Carlo, mas daí veio um vento chamado Cancim, que tem no norte do Mediterrâneo, e me levou para o Caribe. Aí veio um outro vento chamado Santana, que é um vento que vem do México, e me trouxe para a América do Sul. Eu ia nascer na Recoleta, porque eu adoro Buenos Aires, eu acho outro estilo, as pessoas, é completamente diferente. Aí veio o Minuano, me deixou em Porto Alegre, eu abracei Porto Alegre. Que maravilha. Entende? Então, a cegonha caiu aqui. Eu nasci em Porto Alegre, então abracei o Grêmio de futebol, Porto Alegrense, matei o Boca Juniors no coração, Boca Juniors vai para a final, matou o Palmeiras, matou o Filipão e matou tudo aquilo. Se o senhor tivesse nascido em Buenos Aires, será que o senhor seria o Bebê Johnson lá também? Seria, sabe por quê? Porque eu era gordinho e loiro, lá tem mais moreno. Seria um Gardelão Eu ia nascer Johnson. na Recoleta e o meu pai ia comprar um apartamento em Porto Madeiro, que eu acho o lugar mais bonito da América do Sul. Ei, Mário, tu acha que ele seria um Gardelão Johnson? Não, o Gardelão é moreno, meio gordinho, que usa cabelo com meleca pra trás. O Gardelão é aquele que tem Isso, a dona Magda se empolgou, né? Não, é um estilo. É um estilo. Teu marido é Gardelão na intimidade ou não? Não, meu marido na intimidade. Como é que ele é na intimidade também? Você acorda de manhã aí? Quando assinamos o nosso contrato matrimonial, uma das cláusulas é que a gente não fala nenhum do outro. Ele vai primeiro pra confidencialidade. Ele vai primeiro pro banheiro ou não? Você é de banheiro? Eu não sei, a gente se encontra. A gente não pergunta em que ou depois que ele vai, tu tem que entrar 2 horas. Eu só queria complementar uma coisa que não pode falar. Acho que só porque é importante para não deixar a torcida gremista em pânico. O Grêmio está a apenas 1 ponto do 4º colocado, que lhe dá a Libertadores direto. Faltam ainda 8 rodadas, 24 pontos, e o Grêmio poderá, sim, que está em 5º, alcançar o 4º lugar e não precisar fazer essa temida preliminar de Libertadores que o Chicão muito bem trouxe para nós aqui. Agora, o Chicão não analisou que o Boca ainda vai jogar com o Palmeiras em São Paulo, né? Mas o Boca segura 2-0. Porque o Boca, na hora de bater o pênalti, o goleiro cai no chão. Demora 1 minuto para bater o pênalti. A lateral cai a bola para trás. O argentino é muito manhento. O argentino, tudo é assim. Quando o argentino é afim de uma namorada tua, mas eu estive em Buenos Aires, um argentino na Pachá, que é uma casa conhecida em Buenos Aires, o cara ficou afim da gata. Quis te tomar a noiva, Chicão? Quis te tomar a noiva? Ele perseguiu eu e a mulher. O argentino, ele persegue, ele vai até o hotel, fica mandando flor e liga. O argentino é o pior cara que tem. Isso prova que é um imbecil. Ele é encanzinado. Encanzinado. A palavra chama isso prova que é um imbecil. Que isso? Faz isso com uma namorada minha por uma cadeirada dos cornos. Olha ali, seu Mane. Olha ali, bondoso Mane. Senhores, que eu tenho esforçado muito para manter uma boa relação com ele. Mas eu não posso. Tem que catequizar o teu marido. Para alguns, Audrey Hepburn, com esse bronco do lado, não vai dar. Agora, uma coisa é verdade. A mulher pode estar com o marido com uma Mercedes. Falando assim, ela paga um vale, um mico. Ele começa a chamar os amigos. Ô, meu, vem cá. A mulher tem que estar com um cara fino, um estilo Lorde, tá entendendo? Ou coisa que o teu marido... Conhece? Coisa que o teu marido não é. Teu marido dá picante. Mas
ele é muito querido, ele tem as suas qualidades. Tem suas virtudes. Ele não Eu ronca, não posso dizer mais nada. Ele ronca ou não? Conforme o nosso contrato, não posso contar nada. Mas se ele ronca, Fala tem que aí. botar uma toalha na Fala, boca. chegou? Temos uma reclamação aqui. Ó, reclamação. Do Arlindo, de Gravataí. Ele diz: aproveito a audiência desta e a competência de seus componentes para abordar uma questão que me deixa muito indignado. Refiro-me à falta de banheiro público na nossa capital. Isso é verdade. Isso é, mas aí... Que bela contribuição. Magda, a dona Rejane Goltz está mandando uma mensagem aqui pedindo para Mas ele você interrompeu? repetir o endereço e o telefone da ótica que você faz esses óculos lindos. Tá. Mas não dá pra terminar a notícia Tá, não. aqui que nós... Tá. Então, assim, ó... Então, da Alice? Dá licença, né, Alice? Vamos lá. A ótica é a Center Ótica. Ela fica no Mãe de Deus Center, lá da Carlos Gomes, tá? E o telefone eu vou procurar, daqui a pouco eu digo pra senhora. Retoma o teu assunto. Isso. Então, o nosso telespectador, ele está reclamando da falta de banheiros públicos aqui na nossa capital. Isso eu falo há anos aqui. Mas é assim, ó... já são poucos. E as pessoas não conseguem Ele manter disse 24 horas no lugar. Ele disse também que é vergonhosa essa situação. Mas sem dúvida. E saber que os responsáveis públicos nada fazem. É verdade. Porque devia ter, mas é que aí, para ter, tem que ser cobrado, para ter uma manutenção, para dar uma moral, e tem que ter, infelizmente, alguém vigiando, um segurança, Sabe que por às vezes, incrível que dona Magda, pareça. às vezes divulgação, eu tenho o hábito de domingo de manhã com a minha querida irmã e a minha consorte tomarmos um chimarrão. Opa, sumiu então. A consorte. Eu quero dizer para vocês que Magda? novembro será um mês de grandes revelações. Mas que é consorte, Magda? É o cara que namorada? é a consorte, é a pessoa que tem sorte de estar ao lado dele. Mas... Tem sem sorte e Mas, tem Bela, com sorte. poucas pessoas traduziram também esta palavra que às vezes buscam, às vezes... Em alguns casos a pessoa é com sorte, outros casos a pessoa é sem sorte. Você acha que você é consorte? Eu sou demi-sorte. Eu tenho demi-sorte. É semi. Esse programa- A dona Magda é Eu sou semi-sorte. semi-sorte. Não é, meu bem? Peraí. Enquanto presta vocês atenção. falam abobrinha, deixa eu dar uma notícia Olha aqui, ó, ele vai cortar o assunto de A novo, dona dona Magda. Margarete, Ele vai cortar o assunto de está novo. dando uma informação importante. Parou. A dona Margarete São Leopoldo disse que o Colégio Militar de Porto Alegre tem uma mensalidade, sim, de R$250. E você, mesmo assim, tem que prestar um concurso muito difícil para entrar, tamanha a procura. Mas, se você entrar e provar documentalmente que não tem condições de pagar, você ganha a bolsa integral do Colégio Militar. Então é assim, é um colégio que você, se você não tem condições, mas você for aprovado e entrar, você não paga. Mas se tiver condições, paga 200. Vai Tá pagar. corretíssimo. É uma coisa justa, né? É uma coisa de justiça. Isso é uma coisa justa. A pessoa tem capacidade para estar naquela escola. colégio Porque ele militar, tem que né? passar por um exame, né? Ele tem capacidade. E pode pagar, contribua. Para compensar os que não podem pagar. Agora eu tô Roberto, agora me peguei E o assim, valor Roberta. justo. Posso Igual a voltar ao Roberta. mictório, Com a dona mãozinha. Magda? Posso voltar Voltamos ao assunto do mictório? Vamos ao mictório. Que eu fui abruptamente Mas- interrompido. Que todo mundo gostou, foi o único que não gostou. Que cortou. O assunto, como é que é o assunto? Não, é sério o assunto. O cara vai falar da casinha do Beijinho, xixi. marido. Beijinho, marido, Continua aí, respeita. continua aí, O cara vai falar da marido. Não casinha tá do xixi. julgando. Mandem mais uns WhatsApp pro Vitorino para ele se distrair mais um pouco, a gente poder falar mais Vamos um lá. pouco. Não, eu quis dar um exemplo, porque contando que domingo de manhã tem o hábito de ir no Parcão tomar um chimarrão, né? E lá tem um banheiro, por exemplo, extremamente limpo, com asseio masculino e feminino, se pode tranquilamente ir lá, mas não há nenhuma placa, nenhuma de sinalização, não há nada que indica a existência dele. Muitos talvez que vão no Parcão nem saibam que Não, tem sabe, mas esse ambiente acontece bem que no o centro. Parcão tem uma associação. E são estas pessoas que levam para lá outros que ficam cuidando, que fazem a limpeza. É a associação do Parcão. Um grupo de moradores, de cidadãos que faz isso. E faz com grande competência. Com grande Porque muitos competência. que Meu depoimento adotam é pessoal. praças, não sei o quê, gostam muito só de colocar a placa. E depois, ó... É. Então Azar é de quem usa. ficaria só então a contribuição, hoje estamos aqui na fase de contribuição, Ajuda com uma isso. sinalização da existência desse lugar. Porque como ele é centralizado e o Parcão é muito grande, né? Às vezes as pessoas ficam na sua periferia e nem sabem da sua existência. mas Marli, não usa o banheiro, deixa tu assim, acha vai que o pra casa. marido da Magda ajuda no supermercado? Parou. Nunca. Falando em... Nunca. Só Nem me a levar o cortou, carrinho. hein?
Nem levou Ele não precisa Assim, ó, disso. eu acho que vocês, no fundo, estão ciúmes. Mas é óbvio, tu tinha dúvida. Não, eles estão com ciúmes de você. Eles gostariam de Mas ter lógico. casado comigo. Para essa, Que chato isso. Que chato fazer com a esposa. Agora eu entendi por que o mãe quer botar a bundinha de plástico. Isso, dona. Parou, atenção, não, a telespectadora que pediu o telefone da Center Ótica, ali do Mãe de Deus Center, ali na Carlos Gomes. O telefone de lá é 33 35 16 59. 33 35 16 59, Alice. Tenho mais um recadinho aqui da Paula de Esteio. Ela diz, Vitorino, que saudades que eu tava. Ela diz, por favor, me mandem um alô. Estou em casa com a perna quebrada e dolorida. E assistindo vocês, as minhas dores se amenizam. Um abraço a todos. Nós perigoso somos um pra ti, bálsamo. patroa. Parou. Perigoso. Bola nas Ao costas da respeito, dona Magda. com a telespectadora. Paula, o nosso carinho, a nossa solidariedade, que você se recupere logo e continue assistindo a gente, tá? Muito obrigado pelo carinho com a bancada. Lídice, olha aqui, ó. A senhor Marne, a dona Lídice, diz. Que bom ele falar assim, com tanto carinho do professor Darcy Ribeiro. Tive o privilégio de privar com essa maravilhosa pessoa, pois era um grande amigo de uma tia minha. Trabalhavam juntos, que também já faleceu. O professor Darcy, um iluminado. Abraços da dona Lídice, aí de Pelotas. A Adriana manda um elogio pra mim, obrigada pelo meu cabelo, pela minha roupa. O Dilon Camila e a sua esposa estão, como sempre, assistindo o nosso programa. O senhor Breno, o Jorge Leffer, Long, querida, muitos nossos estados se deixam colonizar pelos paulistas. Enfim, a dona Lídice também diz o seguinte, que eu deveria usar mais seguido esse tipo de roupa e de cabelo. Mas tem uma coisa que... Aqui, Chicão, Jairo. Boa noite, que estranho. Aqui a transmissão está em preto e branco. Será que voltei no túnel do tempo? Beijo, Jairo Marros. Ele está reclamando aí de Passo Fundo. E eu, ao ler o e-mail, já estou, consequentemente, mandando um recado para a nossa diretoria técnica. O pessoal do Alto Taquari segue, dona Magda. Continuou fora do ar. Seguem reclamando bastante, gostam muito. Eu considero isso um elogio e não entendo como reclamação, e sim como fornecimento da informação para que eu divida aqui e repercuta. Realmente o pessoal... roubaram todos os cabos lá, tá todo mundo na região, já vai para quase 2 meses isso. Pois é, mas e aí é complicado, né? Dona Magda, já que ela falou, a dona Lídice lá de Pelotas, do professor Darcy Ribeiro, eu já fiz um pequeno comentário um tempo atrás, e o Chicão até concluiu comigo, sobre a antropofagia, né, dos índios brasileiros. Né? E ele cita nesse livro O Povo Brasileiro justamente o que ia acontecer quando as tribos entravam em luta e quando o guerreiro morria, ele era comido. O guerreiro era comido. Se o guerreiro fosse covarde, ele era jogado para os bichos. E se ele fosse um herói, fosse um homem de frente, um índio de frente, ele era comido porque eles tinham, como na mente deles, né, o aspecto de que se você come a carne de um covarde, você se torna um covarde. Se você come a carne de um herói, você se torna um herói. Então, certo, seu Chico? Tá certo. Inclusive, ainda existe canibais no planeta, na Papua Nova Guiné. Eles comem o coração, porque o coração é a parte do ser humano, segundo os indígenas, onde está toda a coragem ou a covardia, sabe? Inclusive, um dos filhos do Rockefeller, um descendente dele, se perdeu na Nova Guiné, nos anos 40, 50, e foi comido, literalmente, jantado. E a sua opinião africana que come tudo. Outra coisa, qual a parte do Vitorino que eles comeriam? Ai, olha que Marne, bondoso Marne, tu és um criminoso, porque tu te esconde atrás dessa tua carinha de bondoso Marne e tu só fica lançando torpedos pro lado de cá e eu tenho que segurar a onda. Eu diria que o cachorro-quente vai ser um super hiper max. Eu tenho... Moscão, eu entendi essa manifestação da dona Magda como uma manifestação de ciúmes. De ciúmes. Não dá mais pra xingar o Vitorino. Não dá, porque agora é uma proteção. Tem proteção. O Luiz Felipe diz o seguinte pra nós todos aqui, segunda-feira a cobra vai fumar. Vai mesmo. Vai mesmo. A cobra vai fumar. Sem lei eleitoral, nós vamos contar cada coisa aqui. Tem mais uma dica pro final de semana.
porque Porto Alegre vai receber nesse sábado o grupo Os Incríveis, que ficou muito conhecido nos anos 60 e 70. Eles que estão com mais de 5 décadas de carreira, e o grupo é lembrado até hoje, né? Por conta dos diversos sucessos. Então, essa festa da Jovem Guarda vai ser comandada pelo baterista Netinho e vai ocorrer no Teatro da Henrigues, às 9 horas da noite, no sábado. Os Incríveis tem uma música muito legal sábado chamada... agora? Sábado Ei, agora. Vitorino. Mas sábado agora tem o André Damasceno às 9 horas na Henriques. É que lá tem vários locais, né? Tem mais de um local. Quando nós fomos tem lá, mais de um estava teatro. correndo simultaneamente outro evento. E o maior interessante. sucesso dos Incríveis do Vitorino é ter sido Era um uma garoto como música eu. instrumental, o Milionário. Italiana. Muito legal aquela música. né? Não, e tem era um garoto que, como eu, amava Beatles e Rolling Stones, que era uma versão italiana do Gianni Morandi. Gianni Morandi. Um ragazzo come me, que amava i Beatles e Rolling Stones. Agora tu me deu um nó. Então eu acho que o Milionário não é italiano. Não, Mas é. Milionário é uma versão também. Não sei, é muito bacana aquela música. Milionário, eu acho que é italiano. É um sim. instrumental. Show. Eu me perdi um pouco. O que vocês estão ruminando? Eu não É entendi. que o teu marido falou um pouco mais. Incríveis. Aí eu queria trazer uma notícia boa Tem um pra marido quem que vai pegar isso. Não sofre. pegou, acabou com a minha raça, eu sou solteira. Dona Magda, vamos liquidar com a senhora, Eu já dona tô Magda. numa- Vamos liquidar com a senhora, No dona Magda. restaurante Eu já ele tô no banca a limbo. operação ou Eu já ou tô. meio a meio, Mas hein? porque tu quer namorar ele, porque tu tá tão preocupado de saber se ele paga as contas, se ele faz o supermercado, tu quer casar com ele? Não sei que vai ter um festival no Charim agora. Eu quero dar uma notícia pra vocês que essa sacanagem vai fazer com que a Magda não pegue ninguém nos próximos 6 meses. E ele vai pegar um monte, né? Ô, menina, Ela vai pegar. vai dar Só pra prestígio bater pra na ele. carteira. Vai dar Só pra prestígio bater pra na ele. Eu sou muito galã. Vou Esse seguir aqui casamento- com Peraí, a deixa- notícia. deixa- Não, eu tava no meio. Uma notícia. Não, Tu tava atrapalhando, né? Tava no meio da A Luciane querendo dar notícia. O negócio, tu queria uma falando de romance, eu também, né? senha. Vamos combinar que gente sexta-feira eles só estão pensando naquilo. Ai, meu Deus. A gente esculhambando o programa e a Lu quer trabalhar. Parabéns, Até Luciane. sexta-feira. Meus se parabéns, foi, doutora Luciane. Moralize essa bancada. Muito Ai, obrigado. não, então, eu queria trazer uma notícia boa para quem sofre de enxaqueca. E olha, não é pouca é muita gente, é E eu me impressionante. considero dentro Esta que desse- vos dentro fala, desse- por exemplo, é campeã sul-americana de enxaqueca. Ela tem medalhas na casa dela, inclusive. São 300 milhões de pessoas que sofrem deste mal. Foi feito um estudo, como a Roberta gosta de comentar. Não, que Teus estudos, Roberta. vai implicar com os estudos da doutora Roberta agora. vai deixa implicar. assim. Não, Olha, a vamos ala lá, da direita, calma ela aí, sempre calma aí, implicante. A ala da direita sempre Não, e implicante. agora me arranjaram uma meliante junto, né? Botaram agora uma meliante. Não, Roberta, vamos lá. Em 195 países e durou 25 anos. E a doença do século é a enxaqueca, as dores de cabeça. Bom, o que acontece? Agora tem uma nova droga que chama anticorpos monoclonais, tá? Que já está sendo usado nos Estados Unidos e agora só está esperando a aprovação da Anvisa para também entrar em teste aqui no Brasil. Então, provavelmente no próximo semestre, no primeiro semestre de 2019, já teremos uma droga para enxaqueca. E qual é a diferença? É a primeira droga desenvolvida exclusivamente para isso, porque as outras são utilizadas através dos parefeitos. Olha, tu usa para alguma coisa e o também, parefeito exatamente. ajuda na enxaqueca. Então, isso aí, assim, ó, é uma... Luciane, eu fico conheço uma imaginando a maravilhosa. avidez com que os telespectadores estão te ouvindo, porque essa é uma doença que eu considero do século e não há cura. Não tem. Não há cura. Não E é tem. uma dor estarrecedora. Quem sofre, tipo quem, ou autoimune, quem assim, convive. entendeu? Exatamente. Então tem paliativos, e bota gelo, bota isso, bota aquilo, toma um comprimido, mas realmente cura não tem. E essa aí é uma droga específica para isso. E como é que é a aplicação? É uma injeção mensal. O custo nos Estados Unidos ainda está um pouquinho caro, $600.
uma aplicação por mês. Mas assim, se a pessoa... Daqui a pouco, se a pessoa não... Não, mas vem cá. Assim, é uma droga... Gente, isso é sério. É uma dor incapacitante. Deixa ela passar a informação. Tem muita... Incapacitante. As pessoas não conseguem trabalhar. Então, para aqueles que não vão ter condições... Então, que umas pessoas quando não vêm, tem enxaqueca. Entendi. O atestado vale? O atestado aquele. Porque atestado. E não só para trabalho, enxaqueca vale para muita coisa, né? Olha isso, por que tu parou de pintar as unhas? Não, as unhas estão dando descanso pra ela. A minha manicure, a Jussara diz que tu tem que ir lá porque as tuas unhas vão durar 15 dias. É difícil, dura uma semana. Ele lava muita louça. Não, com a Jussara, ela garantiu que 15 dias vão ficar perfeitas e com brilho. Então, olha eu falei que eu ia Gustavo está dizendo lá que ele troca pneu de carro lá. Tá, vamos lá. O Gustavo é o exemplo do Tribufu, né? Parou! Dona Magda, a senhora fica me atacando e não ataca o senhor Ruxo, que agora está colocando fogo na mesa. A senhora ouviu o que ele disse? Mas o seu Dr. Ruxo é um incendiário. E tu sempre foste o bondoso do Mário. É o bondoso do Mário. Você está me decepcionando. O bondoso do Mário é uma decepção. Eu perguntei qual a parte corpórea do senhor Vitorino que o Qual é a Rico parte que tu comeria quer que eu mande o telefone? na testa. Magda, o senhor que ama. Olha aqui, presta atenção. Os telespectadores estão adorando essa história do casamento, só que tem uns perdidos que não assistiram o programa ontem. Então vou ler aqui o recado da Ana de Porto Alegre. Ela diz: boa noite, bancada show, lindos, inteligentes e maravilhosos, assisto sempre. Uma dúvida. O Vitorino casou? 4 pontos de interrogação. Não posso acreditar. Lá se vai a minha esperança. Com esperança com quem? No Vitorino? Nenhuma. E ninguém tá lamentando? Domingo não tem ninguém. Não, tem mais um recadinho aqui que diz: gostaria de dizer para a Magda e para o Vitorino que eles formam um lindo casal. Dona Magda, eu trago uma notícia aqui... Triste, a notícia é triste, lógico, sempre a morte de um jovem é triste, mas é sempre para que nós tenhamos dela tirado mais uma lição. Uma menina que estudava medicina foi mordida por uma formiga. E por que eu trago a notícia? Porque o fim é trágico, porque ela vem a óbito, né? O cuidado que a gente tem de não minimizar a mordida seja que o inseto for. A bondosa e sorridente Alice corrige que é uma picada. É uma picada. E muito bem. Imagina uma formiga cheia de dente. Qualquer... Não, a informação é de uma formiga mesmo. Eu sei que é uma formiga. A informação é um pouquinho. Mas eu quero alastrar exatamente porque eu venho acompanhando há muitos anos essas mortes. Porque se sofre a picada ou se sofre a mordida, vamos chamar como quisermos, e se minimiza, e você passa um álcool. Não, este é o aprendizado desta notícia trágica. Uma menina de 24 anos, estudante de medicina, portanto, era uma menina já esclarecida, já avançada. E estudante de medicina. Estudante de medicina, já avançada na coisa. O que ela fez? Demoraram para ir e deu exatamente uma grave síncope com choque circulatório e posterior parada cardiorrespiratória. Então, na verdade, quando tu recebes um veneno, tu tem um tempo, e não se sabe veneno, tu tem um tempo para tomar o antídoto. Então, o que tem que se fazer? Que sempre que se for picado ou mordido, ou seja lá o que for, tentar se reter o inseto, se pegar e se dirigir a um pronto-socorro. Vai pagar mico, vai pagar vale. Foi lá porque levou uma mordidinha, levou... Não, pessoal. Não brinca, tu não tem noção do que seja, não sei de onde veio. Uma menina de 24 anos a óbito. Não tem justificativa isso. O lembrou agora um amigo meu que tinha uma sogra de nome Ana. Ele disse, vou botar um sobrenome nela. Botou Anaconda. Mas é que, Roxa, eu só complementando, o pessoal mais de fora... Desfeito matrimônio, minha mãe tá furiosa. Tá ruim. A tua imagem... Você falando da minha mãe, querido. Não apresenta mais evento algum. É mesmo. Tu tá falando de mamãe, marido? O nome dela é Ana? Mas Conda. O sobrenome é Conda. Mas, Ruxa, o pessoal do interior, mais de fora, já está acostumado com identificar cobra, mordida de insetos, aranha, enfim, já vai tomar o antídoto. Mas o pessoal mais de cidade, que não está tão acostumado... Eu me lembro que, por exemplo, na Austrália...
A questão das aranhas é gravíssimo, porque todas as casas têm que ter umas placas gigantes identificando todos os tipos de aranhas, porque tem aquelas que matam assim na hora. Tipo cobra. Então não dá, realmente, acho seríssimo isso e não dá para brincar. Algumas cidades grandes eles já sabem identificar. Jararaca. Dona Magda. Dona Magda, de novo não. Ele estava melhor quando estava distante. Mas eu nunca tinha ouvido falar que uma formiga podia fazer um estrago tão grande. Mas é isso que eu disse, a gente não conhece. E as pessoas têm alergia também, pode dar um choque anafilático. Existem formigas que têm um líquido paralisante, que é um líquido paralisante. Aquela formigão? Que no corpo... Não, formigão é outra coisa. Formigão temos aqui, né? O formigão é um safadão, é outra coisa. Não, temos chocolate, formigão aqui, Na né? verdade, ela teve uma reação alérgica. Ela não foi por veneno, ela era alérgica. Alérgica, né? Ela teve um caso. A reação alérgica? Eu quis aumentar. Ela teve uma reação alérgica, mas eu quis aumentar o espectro da notícia exatamente para que se tenha esse cuidado, porque temos óbitos seguidos nessa linha aí. É que as pessoas podem ser alérgicas e não sabem. Nem sabem, né? Eu também não sabia. Marni, Os aniversariantes? por favor, querido, bondoso Marni, por favor, O primeiro bondoso deles, Marni. o ex-presidente Washington Luiz, que foi deposto na Revolução de 30. Revolução de 30, quando Júlio Prestes ganha a presidência contra o Getúlio Vargas, com 90% dos votos brasileiros, 90%. Getúlio, em função da morte de João Pessoa, foi assassinado em Pernambuco, no boteco lá em Pernambuco, faça aquela caminhada até o Rio de Janeiro e o Washington Luiz vai embora sem nenhuma resistência. O presidente Washington Luiz. Don Siegel, diretor de cinema americano, produtor de cinema de filmes B, B e C, que eram os filmes aqueles de faroeste e tal, e alguns outros filmes também. Professor Darcy Ribeiro, já falei. O querido jornalista Salomão Esper, que está completando hoje 89 anos de idade, Salomão. Trabalha ainda, não sei se parou ainda, fazia pela manhã, o Jornal da Rádio Bandeirantes, 6 horas da manhã. Anélia Paula, atriz e comediante brasileira, muito engraçada, completando hoje 76 anos de idade, Milton Nascimento. Esse a gente tem que homenagear muito, né? Essa grande figura da música popular brasileira, esse grande compositor, um homem de extrema sensibilidade, Milton Nascimento. Belchior, cantor e compositor brasileiro que morreu aqui não está mais entre nós. Em Santa Cruz, morreu em Santa Cruz o ano passado, já vai fazer um ano da morte dele, fez um ano rapidamente. O Baltazar Garzón, que era um jurista espanhol, juiz espanhol, que mandou prender o Pinochet. E que esteve algumas vezes aqui em palestras e coisas, excepcional. Para aqueles que torcem pelo Pinochet ou gostavam da ditadura do Pinochet. Eu torço por ele. Era um inimigo, o doutor Baltazar Garzón. O Chicão é o nosso bisturi. Chicão me derruba. O Chicão é o bisturi da bancada. Mas eu não estou te Um criticando. cidadão pegou o Chile na miséria e transformou o Chile com o melhor PIB per capita da América do Sul. Mas eu não estou dizendo que não. Outro aniversariante. Tu consegue caminhar, dona Magda, com o seu marido em Santiago do Chile, na Avenida O'Higgins, de madrugada. Aqui tu vai pra voluntária com o seu marido. Mas também eu não voltei pra voluntária, porque também com marido, nem sem marido se vai na voluntária. Valparaíso. Eles podem esquiar em Vale Nevado. Outro aniversariante Eu sou um asno, o ídolo político do show vitorino. O presidente Evo Morales, completando hoje 59 anos. E o ator brasileiro Ives São Paulo, se vivo fosse, estaria de aniversário Meu hoje. ídolo. São esses Tu aniversariantes. sabia que era muito meu amigo naquela tua época lá, e eu era um menino, Davi Cardoso. O Davi? Tu conheceu ele, né? Sim. O rei da porno chanchada. É verdade. Boa pinta. Aquele cara boa era o pinta. cara. E o filho dele também é boa pinta, né? Bom, vamos lá. Eu quero falar de uma boa ação. Opa! É que o projeto Win Belém Dom, que promove a inclusão de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, está completando 18 anos de fundação. E para comemorar, vai realizar nesse sábado algumas atividades especiais na Casa dos Destemperados, que fica aqui em Porto Alegre. E o chefe paulista Lucas Corazza, que é jurado de um programa de TV, vai fazer um Super Cook Show, que é um curso de gastronomia em prol desse projeto. Esse é um projeto maravilhoso. Isso, quem tiver interesse em participar, pode entrar lá no site winbelendom.com.br, que lá tem todas as informações. Falando em pode dar uma conferida, www.osul.com.br é o nosso site, é o nosso jornal eletrônico.
Para ter acesso às informações, basta você baixar o aplicativo do Rosul na plataforma que você costuma usar, ou mais de uma plataforma, se você quiser, no seu computador, no seu note ou no seu celular. Aqui você encontra as notícias atualizadas, 24 horas sempre, e você fica com a boa informação, detalhados mais algumas coisas que a gente diz aqui, mas principalmente notícias novas. Dona Maida. Como, por exemplo, a orientação que o ex-presidente Lula deu, me parece que através de Rui Falcão, orientando a militância petista para uma eventual vitória do governo Bolsonaro, dizendo que eles têm que se unir, têm que sair às ruas, se fazerem presentes, ordenadamente, é óbvio, né? Mas de que não podem dispersar essa movimentação tão intensa que está acontecendo agora às vésperas dessa eleição. É essencial, diz ele, que se valorize essa militância que não pode nunca ser abandonada. Temos essa tarefa de cada vez mais estar mais próximo do povo, da militância e imediatamente após a campanha sair em caravana pelo país, reorganizando o partido, fazendo ele crescer, se preparar para outras oportunidades. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva mandou esse recado. Dona Maida vai comer. Eu quero comunicar se o Bolsonaro ganhar e eles fizerem isso, for pra rua, o pau vai comer. Mas o que tu acha que eles querem? Tá bem? Tá explicando. Não, eu quero comunicar para a senhora que daqui 2 ou 3 semanas eu vou fazer uma cirurgia nos olhos. O que tu vai fazer? Uma vitrectomia. É porque eu tenho um olho que não está bem nivelado com o outro, que vai fazer o doutor Ítalo Marcon. Ele é maravilhoso. O doutor Ítalo Marcon, quando a minha filha teve uma doença que chama estrabismo vertical, que é mais ou menos o que tu tem. Que tem um desnível assim e para enxergar bem, tu faz assim. Eu vou ter que andar com o olho de pirata durante um mês, no estilo Johnny Depp. Era tudo que tu queria, era tudo que tu queria. Depp, Piratas do Caribe. Eu acho que tu não vai fazer coisa alguma, tu vai botar um tapa-olho. Não, é verdade. Mas é isso que se faz. O Ítalo Marcon foi quem fez na minha filha. É de alto risco. É de alto risco, sem dúvida alguma. Magda, eu queria contar hoje eu estou trazendo coisas mais científicas, mas queria trazer uma notícia bacana que está sendo feita por um hospital Pérola Brighton, em São Paulo, que são atendimentos pelo SUS nos casos de câncer. Eu vou explicar melhor. É um exame que está sendo disponibilizado pelo SUS para aquelas pessoas que têm câncer de mama. E o que esse exame faz? Ele avalia o nível do tumor, o grau do tumor, para ver se aquele caso precisa ou não de um tratamento quimioterápico. Porque como é que funciona agora, hoje, para esses casos, para os casos que não fazem esse exame? Todas as pacientes são expostas ao tratamento quimioterápico, que todo mundo sabe que é super agressivo. E fazendo esse exame, por exemplo, que está sendo implementado desde agosto nesse hospital, 70% dos casos que foram testados não precisavam de quimioterapia. Então, assim, olha, o SUS está economizando 13 milhões, quer dizer, 30% de economia. Tá? Isso significa que em 70% dos exames que foram feitos, 70% não precisavam, então tinham que simplesmente abortar essa etapa. Quais são os benefícios? Com esse recurso de 13 milhões, eles conseguem operar outras pessoas e não gastar num tratamento que seria totalmente invasivo e desnecessário. Então, fica a dica aí para que outros hospitais pode ser que assim desafoguem um pouco e consigam atender a demanda de pessoas que ficam em exatamente. Então, assim, mesmo o SUS gastando, ainda sai muito mais barato fazendo um exame assim do que fazendo frente. Então, isso aí é gestão pública pura. E ainda nessa área de saúde, a nossa telespectadora se pronunciou aqui e ela disse que assiste sempre e que se diverte muito. E sobre a enxaqueca, ela diz: eu fui diagnosticada com enxaqueca severa ou avançada e melhorei muito, quase não tenho crises.
com diminuição do glúten e também zerei os açúcares. Aqui o depoimento. Tem pessoas que porque tu tem que achar, né, o que te faz, o que te dá isso. Tem algumas pessoas conseguem descobrir. Algumas pessoas querem tirar o glúten, outras querem botar o glúten. Isso depende. Cada um com o seu problema. Não dá bola, não responde. 1h30 da manhã ele te provocando. Se o telespectador... Só eu, doutor Miguel Sorrentino, a sua equipe sabe. De foro íntimo. Se o telespectador é uma coisa de foro íntimo. For ler o livro Barriga de Trigo, não vai querer mais comer glúten. Eu li e fiquei 3 meses sem comer, mas depois não me aguentei. Não me aguentei. Então não é tão ruim assim. Não, mas é bem ruim. O que traz. A Maraí Souza de Oliveira diz assim... ela se identificou quando eu falei rapidamente sobre a minha trajetória profissional, de trabalho, enfim. E ela disse que hoje em dia são defesas e não deselegância, porque a vida não nos foi muito favorável no início. Beijos, se identificou comigo. Sou Manuel Azevedo. Vários artistas da Globo saíram às ruas para corpo a corpo com eleitores. Mas eu falei, mas agora eu não vou dar um assunto para eles. Segunda-feira já falei que a cobra vai fumar. Fala, Roberto. O custo de vida está alto para todo mundo. Verdade. E a Fundação Getúlio Vargas identificou que conta de luz, condomínio e planos de saúde são os itens que mais afetaram os consumidores. E quais os consumidores que mais estão prejudicados nessa brincadeira? Os consumidores da terceira idade. O SPC tem 5 milhões de consumidores com idades entre 65 e 84 anos que estão com CPF sujo. E o que está acontecendo? São pessoas que não têm como arcar com o dia a dia, porque só o plano de saúde de muitos consumidores chega a R$2.000 por mês. E aí, como que faz? Então, eles recorrem ao mercado, eles buscam dinheiro emprestado em bancos, outros idosos estão endividados em razão de auxiliar os seus familiares, que muitos estão sem emprego. Então, essa situação é muito triste, é delicada e é uma faixa da população que está sendo muito desassistida pelo nosso país. Tem um negócio, isso que a Roberta falou, uma coisa que chama a atenção. Você vê, os preços que ela falou são controlados pelo governo. Uma é controlada por uma agência, a ANS, que vem dando esses... Olha, se uma agência como a ANS faz isso com os planos de saúde, país de primeiro mundo, os conselheiros estão sendo investigados ou já tinha gente presa. Bom, a conta da luz nem se fala, porque a conta da luz é uma operação triangular que horrível. Tem o Executivo, o Ministério das Minas e Energias e a ANEEL, digamos assim, desgerindo, essa palavra não existe, acabei de criar, ou seja, fazendo uma besteira e levando para o bolso do cidadão. E o custo do condomínio vem ao reboque disso, porque subiu o preço da energia elétrica que despeja no condomínio. E o triste, Gustavo, é que a terceira idade, muitos consumidores usam justamente muito mais luz porque ficam mais em casa. Então, são teoricamente, né? Que o idoso não tem como se valer, não tem como não pagar a luz, não tem como não ter o plano de saúde. E não tem como prever quanto vai gastar. Exato. A medicação é caríssima. Caríssima. A Fundação Getúlio Vargas, inclusive, passa a fazer um estudo onde eles calculam o chamado inflação da terceira idade. Para os senhores terem uma ideia, de janeiro a outubro, a inflação da terceira idade, segundo a Fundação Getúlio Vargas, acumulou uma alta de 5%, acima do índice geral de preços, que foi de 4%. A gente fala só, tem 1% de diferença, mas justamente está atingindo quem? Uma camada da população que não tem os seus proventos atualizados pela inflação. O endividamento, os rendimentos da aposentadoria desses idosos, eles estão muito aquém. Só para os senhores terem uma ideia, as aposentadorias acima de um salário mínimo tiveram uma correção apenas de 2%. Não tem metade da inflação. 2%. Os planos de saúde só nos últimos 3 anos subiram quase 30%. Sim, como acompanhar essa situação? Não tem como acompanhar. A energia elétrica é resultado de 65% e aí só eu no governo pergunto o seguinte, quem esses planos de saúde ainda estão atendendo?
Porque não é possível, não dá mais pra pagar, Magda. gente. É verdade. Bem questionado. Tá bom. Magda, e uma outra notícia, a região, micro-região ali de Caxias do Sul, as passagens de ônibus sobem, eu acho que hoje, sábado, né, ou amanhã, 20,2%. 20 lá em Caxias. Atenção. Eles estão a hora, Caxias, alô, Caxias, não é? Será que o marido da Magda vai levar lá por Casa da Montanha, lá em Lamado, lá, ou vai querer mordomia? Não, eu vou pro... Pô, Casa da Montanha tá boa, Eu vou hein? pro Woods. Pra Casa da Montanha E Woods. vai jantar no restaurante do Cristiano Ronaldo lá. Não vou dar meu dinheiro pra ele, nem pensar, não. Ele vai levar no café colonial. Tem uma carrocinha de cachorro-quente nova lá em Gramado, na esquina da saída do Hortência, que é muito legal. Vai nesse rolo. Atenção, olha aqui, ó. Também, que é ótimo. Olha aqui, ó, presta atenção. Magda, tu não estás linda hoje, tu és linda sempre. Agora, quanto a este teu matrimônio fajuto, vejo aqui no meu café, sabe aquele café árabe? Vejo aqui no meu café que tu será te apaixonará novamente por um homem com cabelo por cima das orelhas, grisalhos, não muito alto nem rico, mas que serás para ele a grande deusa do Nilo. Quanto a este teu pretendente, coitado. Esse aí tá É o Sérgio Cunha, ele está se intitulando meu pretendente. Queridos, obrigada pela companhia. Estamos encerrando nossa Atualidades Pampa de hoje, desta semana. Voltamos segunda-feira, depois das eleições, com um novo governador e um novo presidente, sem dúvida alguma. E sem eleitoral, bagunça total! Bagunça total! Beijo, bom final de semana, até segunda. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.